Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus e eu sou o criador do Ponto de Vista. E para quem também não conhece, o Ponto de Vista é o meu jornal independente que eu trago algumas opiniões e alguns fatos atuais. Em resumo, hoje eu tentei trazer um pouco sobre a dependência da IA. Basicamente, eu tentei separar esse vídeo em 3 partes, sendo a primeira, dependência emocional, a segunda, o roubo e plágio de conteúdo na internet, e a última sendo basicamente sobre a falta de necessidade do uso da IA. A IA, ou inteligência artificial, tem se tornado cada vez mais presente no dia a dia atual, sendo ela bastante utilizada por adolescentes e crianças. Isso se expande para muita coisa, tais como falta de exercício no cérebro, falta de pensamentos originais ou até mesmo a dependência emocional. Share3A é um site que já foi muito usado por vários adolescentes em 2023 e 2024, porém ele ainda consta com muitos acessos atuais. Em resumo, o site oferece uma ampla biblioteca de personagens e coisas que você pode conversar. Porém, a IA desse site, ela fala exatamente o que você quer ouvir, o que para muitos adolescentes pode ser uma coisa terrível, considerando que você pode desenvolver uma dependência emocional fortíssima nele. E podemos citar o caso do adolescente de 14 anos que cometeu suicídio após conversar com uma IA desse site, que ele comentou que gostaria de fazer isso e a IA incentivou ele. Pelo que eu pesquisei, o site ele certamente possui um filtro de conteúdo, visando mais ou menos filtrar conteúdo sexual e conteúdo com muita violência. Porém, os usuários facilmente conseguem contornar esse filtro e se torna muito preocupante devido ao número de pessoas menores de idade que usam esse aplicativo. O plágio e roubo de conteúdo na internet. Todo mundo já escuta aquela famosa frase: a IA vai roubar meu trabalho ou a IA vai me substituir. Sim, isso facilmente tem acontecido com artistas de todo o mundo, basicamente. Artistas, publicitários, editores de vídeo, todo esse pessoal. Isso tem acontecido devido àquela famosa frase: chat, faça tal coisa por mim, chat, gere uma imagem por mim. Isso tem tirado muito trabalho de artistas. Devido a isso, vários artistas do mundo inteiro sentem essa mudança. Porém, dá para usar de exemplo aquela trend que teve no TikTok ano passado, do Estúdio Ghibli, onde a IA pegava imagens do famoso Estúdio Ghibli, que produz animações japonesas, e transformava em pessoas que pediam, com o estilo de animação daquele desenho. O que tirava, de certa forma, a credibilidade do próprio Estúdio Ghibli, onde não foram eles que fizeram aquilo ali, foi a própria IA, pegando a arte deles como base. E para falar um pouquinho mais sobre, eu decidi trazer 2 pessoas para dar entrevista sobre o que elas acham sobre isso tudo, né? 2 pessoas que convivem diariamente com arte, com música, com design, pintura, qualquer tipo de arte. Na sua opinião, por que as pessoas estão preferindo utilizar essa ferramenta ao invés de contratar os próprios artistas? Eu acho que porque as pessoas não querem pagar o preço. A gente sabe que não é nada barato e que a IA, muitas vezes, por ser de graça, por ser mais acessível, ela faz tudo o que um artista faria, mas na verdade o real é que o artista está sendo desvalorizado porque a gente sabe que ele não faz por amor, e sim também pelo dinheiro. Então muitas pessoas preferem fazer com a IA mal feito do que contratar um artista para ficar realmente bem feito. As pessoas estão desvalorizando e a gente sabe que isso é bem precário. Qual a principal diferença que você vê em um trabalho gerado por IA? Eu acredito que a principal diferença entre um trabalho gerado por IA, que é questão de segundos, que você pede alguma coisa para ele fazer e ele te entrega, baseado apenas em referências e protótipos, enquanto um trabalho gerado por um artista, que muitas vezes demora horas ou dias até, é que a IA ela não vive experiências nem emoções, enquanto o artista tenta trazer eles para o projeto que ele está tentando passar, né? Então é visível a diferença de um projeto seco, sem nenhuma emoção, nada tentando passar, apenas tecnicamente bom ou visualmente bonito, do que um projeto pensado, cada detalhezinho tentando mostrar alguma coisa que ele vivenciou ou até uma forma de se expressar em sentimentos. E por último, o uso desnecessário da IA. Atualmente a gente pode ver muito conteúdo gerado por IA no TikTok e no Instagram principalmente. Porém, alguns deles têm intuito de ser vídeos engraçados e outros têm intuito de contar uma história. Em resumo, eu acredito que esse seja só a ponta do iceberg disso tudo.
Hoje em dia, é notável como a procura de conhecimento tem decaído devido ao uso da IA, onde antigamente deveria se procurar em livros, fazer densas pesquisas, mas hoje é só você pedir para o ChatGPT que ele já tira a resposta. O uso regular da IA pode afetar diretamente a mente humana, devido a quando você pede respostas fáceis e de fácil entendimento para o ChatGPT. E a gente vê isso com bastante frequência nas instituições de ensino brasileiras, devido a que os alunos pedem para o próprio ChatGPT solucionar problemas, responder perguntas, responder questões, resumir textos, e eles não colocam o cérebro para funcionar e nem o seu pensamento crítico a partir disso. Como a senhora acha que o uso regular da IA pode afetar os estudantes? Bem, a IA, para começar, ela é uma tecnologia, ela é muito mais do que apenas uma ferramenta, né? Então, a IA está para o conhecimento, está para a civilização, assim como a internet, né? Então, é uma verdadeira revolução que está só começando, né? Em relação a como que ela pode afetar os estudantes, tem 2 pontos, né? Como toda tecnologia, ela não é neutra. Ela pode ter os seus pontos positivos, como também os seus pontos negativos. Como pontos positivos, ela pode auxiliar muitos estudantes em relação à pesquisa, porque assim como a internet, a IA ela consegue fazer uma pesquisa ainda mais específica em relação aos aspectos, aos assuntos, aos temas que os estudantes desejarem. Dependendo do tipo de IA e dependendo de como se usa a IA, pode-se fazer muito mais que pesquisa, pode-se relacionar dados, relacionar conhecimento, relacionar números, relacionar conhecimentos históricos, acontecimentos históricos também. Então a IA pode ser uma ferramenta e uma tecnologia super poderosa em prol da educação. Não só para os alunos, mas também como para os professores, os pesquisadores. Então esse é o ponto positivo, até porque a gente ganha, o aluno também ganha muito mais tempo, né, pesquisando com a IA, né, com qualquer tipo de IA. Como ponto negativo, é claro, como eu disse, toda tecnologia tem os seus pontos positivos como negativos, é justamente o aluno deixar de fazer a sua pesquisa para deixar a IA trabalhar por ele, né? Ou seja, é claro que se o aluno vai buscar apenas um dado com a IA, ok. O problema é quando o aluno pede para a IA escrever por ele, né? Para a IA responder as questões por ele, para a IA editar um vídeo inteiro por ele também, ou criar uma imagem. Aí sim esse é o ponto negativo. Por quê? Porque prejudica o conhecimento, né? Vai impedir também que o aluno possa aprender todas as etapas daquela ação e vai também limitar muito a criatividade do aluno, né? Que eu acho que esse é o ponto mais grave, digamos, da IA, que limita a criatividade no sentido de capacidade de solucionar problemas, né? Capacidade de relacionar questões e aspectos também. Então, no momento que o aluno deixa a IA trabalhar para ele e não trabalhar com ela, mas que faz ela trabalhar para ele, aí sim passa a ser um problema muito grave. E o ponto de vista de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito por você ter assistido. E, em resumo, eu queria fazer esse vídeo já antes, porque isso é um assunto que tem me incomodado há um tempo. Sendo uma pessoa, um artista, que de certa forma perde um pouco de lugar para a IA, isso me incomoda bastante. Mas, novamente, muito obrigado por ter assistido e a gente fica por aqui.